Nós vamos para um momento muito bacana da nossa casa, a gente glorifica a Deus, mas antes eu queria te colocar em órbita de algumas coisas. Você já parou para analisar que já se passaram 5 meses? Parece que foi ontem que você fez alguns planejamentos. Você projetou alguma coisa lá no início do ano. E agora se passaram alguns meses, alguns dias. Eu não sei como está talvez a sua perspectiva de fé, expectativa. Mas é comum muitas vezes a gente estar sendo ministrado debaixo de uma série de mensagens chamada Burnout, que é o esgotamento mental. E é tão difícil para a gente que fala da palavra de Deus, a gente que vive na igreja, não demonstrar as nossas fraquezas, porque a gente acha que alguém vai achar que a gente está em pecado. Sim ou não? Só não olha para o lado. Mas alguém vai me julgar, alguém vai falar alguma coisa, quando na realidade, o maior segredo de quem serve a Deus é identificar o estágio que ela está. Essa talvez seria a maior verdade de quem serve a Deus, é reconhecer o quanto a gente precisa do Senhor para preencher tudo aquilo que a gente mesmo não se preenche. Então olha, pastor, talvez hoje você chegue aqui com muitas dívidas, verdade. Talvez hoje você chegue aqui com muitas dúvidas, verdade também. Talvez hoje que te trouxe aqui foi uma enfermidade, você crê que é um local de cura, verdade também. A Bíblia nos ensina que quando nós temos um contato com o Senhor, ela sempre fala de verdade. A Bíblia, ela sempre nos direciona a viver a verdade. Fala comigo, verdade. A verdade é algo que às vezes a minha filha, ela tem uma fala que ela diz: papai, a verdade dói, mas ela fortalece. Então eu vou ter que te falar algumas coisas assim, para que você possa se manter em órbita. Deixa eu te explicar. O Senhor, Ele nunca fala meias verdades, ou vou dizer, às vezes as pessoas questionam, talvez achando que haja sabedoria, pensando, se há alguma coisa, eu falo muito nessa casa isso, se há alguma coisa impossível para Deus. Na verdade a gente sabe que não há nada impossível para Deus, porém eu poderia te dizer que talvez seria impossível Deus fazer uma coisa: mentir. Deus não mentiria, pelo menos improvável, importuno, não correlacionado à verdade que Ele é. Mas a Bíblia me ensina a ver a nossa vida da maneira que está, a situação que estamos vivendo, porque há uma verdade maior. Fala comigo, verdade. Talvez o que você está olhando é um presente, mas ainda não é a verdade. Talvez o que você está olhando é uma enfermidade, mas ainda não é a verdade. A verdade é que existe um Deus que cura. Talvez você está olhando agora, talvez é uma dívida. A dívida ainda não é a verdade, ela é um presente, porque a verdade, há um Deus que Ele pode te tirar dessa situação. Faz sentido para você? A Bíblia, ela fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então significa que há uma verdade onde Jesus chega, e o cenário que Jesus chega, Ele transforma com a verdade. A Bíblia também fala de verdade: e eis que é chegado o tempo, e a hora é agora, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Então significa que existem algumas adorações nossas que não são tão verdadeiras assim, porque a gente levanta a mão querendo adorar o Senhor, mas a gente está tão preocupado com o problema, com a luta, com a adversidade, com a situação difícil, que na realidade, de verdade, você não está adorando. Você está tão preocupado porque isso está te ocupando. E quando a gente passa a nos mover na verdade, nós vamos entender que a palavra do Senhor, ela é superior a tudo isso. Eu queria te levar, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A palavra do Senhor, ela fala algo tremendo. Quem aqui já ouviu falar da viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta. Poucas pessoas. Nós vamos hoje falar sobre a viúva de Sarepta. Olha que forte é isso. Vou falar rapidinho para que você possa entender. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Pessoal, uma pergunta rapidinho. A temperatura está boa para vocês? Vocês querem que desligue o ar-condicionado? Quem quer que desliga? Levanta a mão. Uma pessoa quer que desliga. Eu vou seguir a maioria. Aleluia. Pastor gaúcho não sente frio, então você já está pegando a visão e benção em nome de Jesus. Mas se você quiser, você perdeu a chance, que era naquela hora, em nome de Jesus, amém? 1 Reis, capítulo
17, verso 8, a palavra do Senhor fala assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois fará para ti e para o seu filho. Leia comigo o verso 14, 1, 2, 3. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Próximo. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Essa passagem ela é incrível porque ela relata o como Deus, quem é que se sente servo de Deus? Levanta a mão, só os corajosos. Você fala: eu sou um servo, uma serva do Senhor, me respeita que... Existem algumas coisas que, quando a gente passa a servir a Deus, a maior dificuldade é que à medida que você cava mais fundo a sabedoria do Senhor, você passa a descobrir mais coisas e tem um relacionamento mais profundo. Então cada vez é mais difícil para quem quer viver uma vida natural, você se debruçar nas suas decisões, porque quando você se move por aquilo que Deus te ordena, você vai viver coisas malucas, como um profeta que está saindo de uma terra, precisa ser alimentado, e o Senhor fala que uma viúva, ela já estava com um problema que ela já não tinha recurso. A expectativa dela, eu não sei qual é a sua expectativa hoje, eu preciso te falar isso. Qual é a sua expectativa financeira hoje? O que você tem? Eu falei que estamos no 5º mês desse ano. Qual a sua expectativa para daqui para o final do ano? Se eu pelo menos sobreviver, tá bom demais, pastor, já estou felizão. É essa, você só vai comer, vai morrer. É aí que vai acabar? Porque o Senhor, Ele nos leva a tentar ter uma visão muito mais clara do que é servir ao Senhor. Porque ainda que você tenha essa expectativa, o Senhor levanta profetas para que você possa ter um confronto com uma palavra que foi direcionada por Deus, para que você possa entender, e Deus te tira até o pouco que é o seu alicerce, para você entender, é na minha mão que isso gera provisão. Então falar para crente essa palavra fica mais fácil. Se você já é cristão, já serve ao Senhor, então vai ficar fácil para o pastor pregar sobre isso, porque você vai precisar entender que no dia da sua maior dificuldade, da sua maior necessidade, se prepara, porque vai ser talvez o dia que o Senhor mais vai provar o quanto você avança sinais proféticos e de obediência. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, qual que é o mais importante, o dízimo ou a oferta? Pergunta interessante, parece que a gente quer encontrar um monte de explicação para não fazer nenhum nem outro. Quando na realidade, se eu tivesse que te trazer uma prioridade, eu te diria que o dízimo ele é mais importante que a sua oferta. Porque dízimo é primícia, é o primeiro, é aquilo que você entrega ao Senhor, principalmente quando as coisas estão mal. É ali que você prova de fato a sua fidelidade. É ali que você prova de fato no Deus que você crê, o Deus que está abençoando as suas finanças. E olha para o pastor, graças ao Eterno, nessa igreja os envelopes nem nome tem, porque o pastor, os líderes não estão preocupados se você vai dizimar ou não. A gente quer te ensinar um princípio para que você prospere. Faz sentido para você sim ou não? Mas olha que coisa tremenda,
se você parar para analisar, alguns versículos antes a Bíblia fala que Elias foi para o ribeiro de Querite e ele estava sendo sustentado, Jeff, pelos corvos. Você já viu o corvo levando comida, carne? Eu nunca vi, o corvo come a carne. Mas só Deus faz essas coisas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: até aquilo que foi enviado para acabar com a sua provisão, vai ter que fechar a boca e sustentar a sua vida. Quando Deus está falando, faz sentido para você? Você pode dizer amém? Você pode, pastor, eu estou preocupado com a concorrência, estou preocupado com a situação. É por isso que você não está vendo fé, você está preocupado com tudo, menos preocupado em depender de Deus. Faz sentido para você, sim ou não? Então Elias está sendo, só que a Bíblia fala, alguns capítulos, versículos antes, que esse ribeiro seca. O ribeiro de Querite secou. Elias, acabou o tempo de ser sustentado sobre corvo. Acabou o tempo de ter um riozinho para te alimentar, para te trazer bebida, água. Deixa eu te explicar, não se acostuma com provisão de Deus, porque Deus é especialista em secar alguns rios que estão te alimentando e estão te deixando confortáveis, porque Ele quer te levar a viver voz profética, palavra profética, novos níveis. Então algumas portas que você diz que fechou, foi o próprio Deus dizendo: deixa eu secar esse ribeiro, está ficando mal acostumado, vou mandar para uma situação mais difícil, agora é viúva, vai dizer para a viúva fazer para ele, vai ter que dar uma ordem. Agora deixa eu te explicar, ele estava sendo alimentado por corvo, o ribeiro seca, não tem provisão, dificuldade. A mulher viúva já não tinha para ela, para o filho e para os outros, ela estava na expectativa de fazer e comer. Uma direção para você, o porquê que nessas horas de maior escassez, Deus não pede, Ele manda. Porque se Ele te sugerir, você não faz. Se Ele te der sugestões, o que você quer fazer? Opção A, opção B. Aqui eu vou revelar a idade de alguns. Vamos pegar a ajuda dos universitários. Jogo do milhão, alguém já viu esse? Faz sentido? Pessoal agora de 2000 e pouco, pesquisa no Google. Foi muito famoso isso, Silvio Santos, vem aí. Mas a gente precisa pensar nisso. Na hora da maior escassez, Deus não pede, Ele ordena. Agora deixa eu te falar, como profeta não é difícil escutar a voz de Deus. Como profeta é difícil obedecer o que Deus manda fazer. Tome cuidado, você que quer níveis mais profundos de relacionamento com Deus. Talvez Ele vai te botar em algumas saias justas. Talvez Ele vai te botar em alguns cenários de desconforto, mas eu sou profeta. E o Senhor me manda tomar o pãozinho da viúva. Mal sabia ele que corvo acabar de sustentar, ribeiro secar, ir para a viúva, pedir o pouco que ela tinha, não era nem o início. Se você ler mais um pouquinho para frente, piora mais o negócio. Esse Elias era demais. A Bíblia fala que pouco tempo depois o filho dessa viúva morre. Uau! Aí você está sendo levantado por Deus, Deus te mandou provisão, a provisão seca em você, o todo profeta, o todo discípulo, o todo servo de Deus, você já fica todo chateadinho e diz: já nem sei se Deus me quer mais. Daí Deus te dá uma segunda chance, vai lá profeta, profetiza, você começa, você agita, de repente vai, daí as coisas começam a dar certo, de repente a coisa pior ainda do que a primeira. Agora não foi o corvo que sumiu, não foi o ribeiro que fechou, é o filho da veinha, é o filho da viúva, morreu, e agora, Senhor, que B.O. é esse que o Senhor está me colocando? Imagina Elias dizendo: Senhor, o Senhor quer que eu seja o giraia pelo jeito. Por isso que Elias é um dos maiores profetas. Você não entendeu? A Bíblia fala que Jezabel prometeu em 24 horas matá-lo. Fala comigo, 24 horas... Elias estaria morto. Passou 24 horas, 48 horas, 1 ano, 10 anos, 2000 anos, e Elias ainda não morreu. Não pegou? Depois você vai ler Bíblia que você vai entender o que o pastor está falando. Existem pessoas que de tão íntimos com Ele, pela obediência, o Senhor não deixa na terra.
O Senhor diz: eu preciso trazer mais para perto. Não está entendendo? Deixa eu te explicar algumas coisas claras e fáceis aqui. Quando Deus te dá uma ordem, obedece. Não dá para ser usado por Deus querendo fazer da sua maneira. Tem muita coisa que eu queria fazer, mas não posso. Graças a Deus ia dar tudo errado. E as coisas que deram errado, Senhor, eu admito, foi porque eu fiz. Porque quando é Deus quem faz, não tem chance de dar errado. Faz sentido para você? Posso ouvir amém? Pastor, tudo bem, você acabou falando que o filho da viúva morreu. E agora? Agora você continua depois lendo o capítulo em casa, para que você possa meditar. Você vai ver que a Bíblia fala que Elias pega essa criança, faz aquela oração fervorosa, se debruça sobre ela. E o mesmo Elias, atordoado pela falta de suprimento, o ribeiro que se seca, a farinha da panela, o azeite da botija, o filho que morreu, ele agora não é mais qualquer profeta. Agora ele é um homem usado por Deus, que Deus usa até para ressuscitar mortos. Tudo aquilo que você acha que está ficando cada vez mais difícil, muda o prisma, muda a maneira de olhar. É Deus querendo elevar a sua fé e o seu testemunho se tornar ainda maior. Para que quando você possa pregar, falar, ministrar, todos tenham que respeitar o que o Deus de Israel já fez na sua vida. Podem até não gostar do pastor, pode até não gostar do pregador, pode até não gostar do profeta, mas tem que respeitar o que Deus faz. E aí não tem jeito. Olha para quem está do seu lado, fala assim: a partir de hoje, se Deus te der uma ordem, trata de obedecê-la. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Posso ouvir aquele glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nesse momento eu queria, isso é uma ministração de oferta, eu queria te levar e te ensinar, eu queria que há um envelope na frente da sua cadeira. A Bíblia fala: nem por força nem por violência, você não deve fazer nada de forma emotiva. Mas eu queria te desafiar a partir de hoje a aprender a ser dizimista. Aprender a exercer a sua fidelidade, você não tem ideia de como isso abre portas. Fique tranquilo, olha pastor, Deus ele enxerga o seu coração e ele sabe da sua necessidade. Mas ele prova muitas vezes a nossa vida para que nós possamos saber até onde somos fiéis com o Senhor. Olha para o pastor, por favor. Tenho que te falar uma coisa de profeta. Talvez você vai sair aqui, quem nos visita, perdoe o pastor, mas você precisa entender. Às vezes você está ali olhando a situação, você diz: agora, eu vou te dar uma instrução. Seja fiel. Seja fiel. Pastor, mas eu não deveria fazer aquilo, aquele outro. A Bíblia fala qual o valor tem a oferta. Se o altar que santifica a oferta não tiver com chama permanente, ele não estiver vivo, a sua oferta não tem valor nenhum, se ela não estiver no altar do Senhor. Mateus capítulo 23, ele nos relata exatamente sobre isso. O que é mais importante e maior, a oferta ou o altar que santifica essa oferta? Pense nisso que o pastor está te falando. Hoje eu quero te desafiar a você começar a mudar isso sobre a sua vida. Eu tenho às vezes muitas pessoas que me procuram: pastor, você ora pela minha vida financeira, eu estou passando, às vezes alguns aconselhamentos eu já começo dizendo assim: você é fiel? Não. Então volta mês que vem. Porque eu já começo por aí dizendo: você está quebrando o princípio e você quer solução. Não dá. Meu aconselhamento vai ser o mais rápido para você nessa área. Arrume primeiro isso. Não, pastor, tudo bem, eu já entendi isso, mas, não tem mas. Comece primeiro pelo princípio certo. É assim que as coisas funcionam. Faz sentido para você? Amém?